Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero bater um papo com você sobre o acerto pós-perícia. O que vem a ser isso? Você fez sua perícia lá no INSS, o INSS simplesmente não deu o resultado se você teve o seu auxílio-doença deferido ou indeferido. E você está se perguntando por que o INSS fez isso e quer saber o que é esse acerto pós-perícia. Meu nome é Edmilson, sou advogado previdenciarista e antes de te passar esse assunto, conversar com você sobre isso, eu peço para você dar aquela força para o nosso canal, se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo para que mais pessoas saibam a respeito desse assunto. Tá bom, pessoal? Porque é a partir desse tipo de interação que a gente vai podendo postar novos conteúdos aqui para vocês, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, acerto pós-perícia, o que vem ser aí? Vamos supor o seguinte, vamos supor que você sofreu um acidente, ficou incapacitado, marcou sua perícia, seja pelo 135, pelo site do meu INSS. Você foi lá no seu dia da perícia, levou todos os seus laudos. Na hora de conversar com o médico, fez a perícia direitinho, tudo correto. O médico falou assim, olha, o resultado da sua perícia vai ficar liberado no dia de hoje a partir das 21 horas. E quando foi às 21 horas, você ansioso, querendo saber se você teve o deferimento do auxílio-doença ou não, você foi lá no site do INSS e viu que o resultado não tinha saído. Foi no dia seguinte consultar, também não saiu o resultado. Foi no outro dia tentar consultar novamente o resultado da perícia e verificou que o resultado da perícia não tinha saído. Quando foi então no quarto dia, você entra novamente no sistema do meu INSS e verifica lá escrito assim, ó, acerto pós-perícia. O que significa isso? Esse acerto pós-perícia é um procedimento adotado pelo INSS para corrigir eventuais pendências na base de dados do INSS que o segurado tenha. Por exemplo, vamos supor que o seu nome esteja incorreto lá no INSS. O INSS, antes de divulgar o resultado da sua perícia, ele pode exigir um documento de identidade, o seu CPF, para retificar e verificar o seu nome correto e fazer constar lá na base de dados do INSS o seu nome correto. Um outro exemplo que pode acontecer, por exemplo, e esse exemplo acontece bastante, tá, pessoal? É o caso em que no seu vínculo de emprego não tem a data final. Isso aí acontece com muita frequência, acredito eu que é um dos maiores casos de acerto pós-perícia. Tá lá constando que você trabalhou para uma determinada empresa, mas não consta qual foi a data final desse vínculo. Então o INSS, antes de te divulgar o resultado dessa perícia e te conceder o auxílio-doença, né, ele pode colocar o seu pedido em acerto pós-perícia e te pedir a cópia da sua carteira de trabalho para verificar qual foi o último dia do vínculo de emprego. Um outro exemplo também que acontece muito de ir para o acerto pós-perícia é o exemplo de remunerações. Vamos supor que também conste lá que você trabalhou para uma determinada empresa em um período determinado, mas não conste qual foi o salário, a remuneração que você recebeu dessa empresa. Nesse caso, o seu pedido de auxílio-doença também vai entrar em acerto pós-perícia e o INSS vai te solicitar, por exemplo, os contra-cheques desse período, para ele verificar qual foi a efetiva remuneração que você recebeu dessa empresa e inserir esses dados na base de dados do INSS. Então, pessoal, existe uma infinidade de situações em que o INSS pode atrelar o resultado da sua perícia a um determinado de acerto que precisa ser feito lá no INSS. E o que eu tenho que fazer caso isso aconteça comigo? Bom, pessoal, como eu falei com vocês, existem algumas situações que podem acontecer. Quando entrar em acerto pós-perícia, o próprio INSS já vai lá solicitar qual documento que você tem que apresentar para regularizar a situação. Por exemplo, se for um problema com relação à data final de vínculo, pode ser que o INSS te solicite a sua carteira de trabalho, ele pode solicitar o extrato do FGTS, que você põe lá no aplicativozinho do FGTS, da Caixa. Ele pode solicitar a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, ele pode solicitar os contra-cheques, enfim. Tudo o INSS vai colocar lá no site do meu INSS e vai descrever exatamente o que ele precisa de documento para acertar aquela pendência e te divulgar de uma vez por todas o resultado da perícia. Agora, vamos supor que o INSS colocou o seu resultado de auxílio-doença no acerto pós-perícia, pediu um monte de documento, você conseguiu toda essa documentação, correu atrás, já anexou lá no sistema do meu INSS. Qual é o prazo que o INSS tem para decidir o acerto pós-perícia? Pessoal, o INSS tem um prazo de 5 dias depois que você junta toda a documentação
para decidir o acerto pós-perícia. Então, depois de 5 dias, juntou a documentação, o INSS já tem que dizer se o seu auxílio-doença foi deferido ou indeferido. No entanto, se você não juntou toda a documentação que o INSS exigiu, pode ser que o INSS faça uma nova exigência até você cumprir aquilo que ele precisa para acertar a pendência lá na base de dados. Então, o prazo é de 5 dias depois que você junta toda a documentação exigida pelo INSS, ok? Vamos supor que está acontecendo a seguinte situação com você. O seu pedido de auxílio-doença foi para o acerto pós-perícia, o INSS pediu vários documentos, você correu atrás desses documentos, juntou os documentos lá no site do INSS, só que no prazo de 5 dias o INSS simplesmente não respondeu. Aí passou 5, passou 10, passou 20, passou um mês, 2 meses, 3 meses e nada do INSS soltar o resultado da sua perícia. O que você deve fazer nesse caso? Pessoal, eu entendo que tem 2 situações aí que você pode se socorrer. A primeira delas que eu aconselho é você registrar uma reclamação no site da ouvidoria do INSS, através do site falabr.cgu.gov.br. Sendo que lá no site da ouvidoria você vai ter a possibilidade de cadastrar sua reclamação, dizendo tudo o que está acontecendo, que o INSS não está cumprindo o prazo de 5 dias, apesar de você ter apresentado toda a documentação exigida, que você necessita desse benefício, né? Que isso daí vai te ajudar a comprar um remédio, que vai te ajudar enquanto você está incapacitado para o trabalho. Muito provavelmente, pessoal, o que eu tenho visto aqui pelo menos no escritório, que essas reclamações, ela tem surtido efeito sim, porque logo depois que a gente registra essa reclamação, o INSS toma uma medida em cima daquilo ali. Então, meu primeiro conselho é que você faça essa reclamação no site da ouvidoria do INSS, tá? E eles respondem bem rápido, tá, pessoal? Eu tenho visto aqui no escritório que o retorno da ouvidoria é super rápido. Então, eu aconselho você tomar primeiro essa atitude. Agora, se por um acaso a reclamação na ouvidoria não der certo, aí já é a segunda possibilidade, que eu já aconselho você conversar com um advogado previdenciarista e explicar o seu caso para ele, porque talvez seja o momento de você ingressar com uma medida judicial para fazer com que o INSS solte o resultado da sua perícia. Então, 2 possibilidades. Primeira, reclamação no site da ouvidoria, não dando certo, não surtindo efeito, contratar um advogado previdenciarista para ele poder avaliar a possibilidade de já direto ingressar com uma demanda judicial para fazer com que o INSS cumpra o prazo e solte de imediato o resultado da sua perícia. Certo, pessoal? Então ficam aí algumas informações acerca do acerto pós-perícia, situação que tem acontecido muito com aquelas pessoas que estão fazendo perícia lá no INSS. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.